Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. Eu, professor Nicolas, me apresento a vocês aqui e é com muito prazer, tá, que vamos dar início para conversar um pouco aqui sobre o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá, para o cargo de escrevente. Pessoal, um excelente concurso com excelente remuneração, né? E assim, até mesmo a relação do trabalho em si do escrevente é muito bacana, né, para aqueles que almejam ingressar aí nos tribunais, né, estudam especificamente para os tribunais. O Tribunal de São Paulo é um excelente tribunal, tá, pessoal? E o seguinte, o que nós vamos conversar aqui agora, pessoal? Lá no seu edital, tá, no que tange direito administrativo, eu quero conversar com vocês aqui sobre essa lei aqui, ó. Opa, essa lei aqui, ó. A Lei de Improbidade Administrativa. Como assim, professor? LIA, isso mesmo, a LIA. Lei de Improbidade Administrativa é a Lei 8429 de 92, tá? Que é uma aposta minha para o seu concurso, beleza? Por que eu aposto? Pessoal, ao meu ver, todo concurso tem que cair Lei de Improbidade Administrativa. Por quê? Meus queridos, depois que vocês passarem para o concurso de escrevente, né, do Tribunal de Justiça, Deus abençoe assim, né? Fala um amém aí, pode falar aí, fala um amém, pelo amor de Deus, né? Estão profetizando bênção na sua vida aqui, você tem que falar um amém. Pessoal, olha só, depois que vocês passarem neste concurso, tá, para escrevente, vocês vão ser o quê? Agentes públicos, tá? Vocês serão agentes públicos. Por que eu falo isso? E nesta condição de agentes públicos, vocês terão alguns direitos, algumas prerrogativas, tá bom? Alguns poderes em mãos. Eu te falo, e você também estará trabalhando com ferramentas, né? Ferramentas do próprio poder público. Beleza? Beleza, professor, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que se você não souber essa lei de improbidade administrativa, a chance de fazer uma besteira é grande, rapaz. Aqui você vai entender o que você pode e o que você não pode fazer. Beleza? Aqui eu quero que você, para te adiantar, nós não estamos falando aqui, olha só, a lei de improbidade administrativa, pessoal, ela não é crime, não fala sobre crime, tá? Não diz, né? Não fala sobre infrações penais. Ela não fala sobre infrações penais. Professor, não fala sobre em nenhum momento? Não. E é claro que lá depois eu vou te mostrar que seria a exceção. Lá no artigo 19, tá? No artigo 19 fala assim sobre uma infração penal. Mas ela em si, pessoal, ela trata especificamente de quê, professor? Não de ilícito penal, mas sim ilícito, tá? Um ilícito administrativo. Beleza? E um ilícito administrativo. E quais ilícitos são esses? Nós vamos trabalhar daqui a pouco. Seria a relação de um agente público que se enriquece ilicitamente, tá? Um agente público que causa prejuízo, ele lesiona o erário, tá? Lesiona ali os bens públicos. Por exemplo, estraga um computador, tá? Ou até mesmo, se for no caso de um agente de segurança pública, pode colidir a viatura com o carro de um particular ou bate a viatura em qualquer outro local. O que acontece? São bens da administração pública. Um computador, uma impressora, no caso de vocês, né, vão trabalhar aí no Tribunal de Justiça, computador, impressora, outros bens ali correspondentes que são ferramentas suas de trabalho, estragou, pessoal, tá? Estragou, seja dolosa ou culposamente, vamos ver isso também, vai responder por um ilícito administrativo lá, no caso conhecido como prejuízo ao erário, beleza? Causar lesão ao erário, dano ao patrimônio público. E também temos a relação de atentar contra os princípios. Então veja, enriquecimento ilícito, dano ao erário e atentar contra os princípios, pessoal, não são infrações penais, mas sim ilícitos administrativos. Professor, mas calma aí. Enriquecer ilicitamente, deixa eu ver se eu entendi. Seria o caso, por exemplo, do funcionário público também, né, do agente público, se o que, pessoal? Subtrair ou se beneficiar de algum material ou até mesmo de algum dinheiro que pertence à administração pública. Professor, mas isso não seria uma relação tipo de peculato, vamos colocar? Beleza, pessoal, ok. Mas isso na esfera penal, tá? Isso na esfera penal. Analisando administrativamente, é o que nós estamos falando aqui, por isso que eu falo para vocês, a Lei 8429 é um ilícito administrativo. Enriquecer ilicitamente, beleza, isso pode ser uma forma de enriquecer ilicitamente, subtraindo bens do patrimônio. Só que eu quero dizer qual é o caráter administrativo disso. Tem aplicação administrativa? Tem.
A Lei 8.429 nos mostra isso, lá no seu artigo 9º, que fala sobre enriquecimento ilícito. Nada impede, pessoal, essa lei aqui, ela não exclui as demais leis em âmbito civil ou penal, de forma alguma. Ele pode responder aqui por enriquecimento ilícito, beleza? Um ilícito administrativo, e responder lá no Código Penal, por exemplo, o peculato, tá? Nada impede. Então, só para contextualizar. Professor, essa lei fala sobre infrações? 99% aqui são ilícitos administrativos. Vamos ver depois no artigo 19 que tem sim uma infração penal, tá? Mas é a exceção, tá? Ela é um ilícito administrativo, beleza? Como eu passei para vocês aqui agora. Tá bom, feito esse panorama, tá? Conversando aqui de forma breve e rápida com vocês, mostrando qual que é a finalidade da LIA e a importância, né, da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa. Eu acho que deveria cair em todos os concursos públicos, porque agente público, tá? Os agentes públicos, tá? A partir do momento que você ingressa no setor público, você tem que saber o que é sua competência, tá? Não só o que são os seus direitos, mas também os seus deveres, tá? E um dos seus deveres o que é a preservação aqui, né? É a preservação dos bens públicos, beleza? Tranquilo? Agora, pessoal, o que eu trouxe para a gente conversar é o seguinte, olha só, como o nosso tempo aqui também é escasso, tá? Lógico, né? Se vocês quiserem depois tornar aluno nosso do Monster, e se você já tá? Pode comentar aí embaixo, são cursos completos, totalmente direcionados, mas você ainda não e tem interesse, tá? De ver a aula de forma completa, dê uma ligada no call center lá do Monster, tá? Entre em contato e adquira um dos nossos cursos, tá? Tribunal de Justiça de São Paulo está totalmente atualizado, é um excelente concurso para vocês, se quiserem, acesse lá, entre lá, na verdade, né, dê uma ligada no call center e converse com o pessoal, tá? Pede um descontinho lá, vê se você consegue alguma coisa. Por quê? Por que eu falo isso? Porque lá você vai ter a aula completa. Aqui eu só vou passar umas dicas, tá? Dicas que eu vou passar e pontos que eu acho relevante para essa matéria, tá bom? Vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou começar com as minhas apostas. As minhas apostas são o seguinte, daquilo que é mais relevante para aquilo que é menos relevante. Eu vou começar a trabalhar assim, tá? E outra coisa também, professor, como que isso aparece em prova? No Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, o que vai aparecer na sua prova vão ser as questões na sua literalidade. É isso mesmo, tá? É o quê? É o copiou e colou do texto. Vão pegar o texto legal, o examinador vai entrar na Lei 8.429, vai pegar alguns artigos, recortar e colar na sua prova, fazendo algumas alterações, tá? Caso ele queira deixar a questão errada. Mas no mais é isso, beleza? Então, já que nós vamos trabalhar o texto legal, quero mostrar para vocês quais são as minhas apostas, tá? Do que é mais incidente para o que tem menos incidência, beleza? Então vamos lá então. Primeira coisa, primeiro aqui, vou colocar em primeiro lugar, eu vou trabalhar com vocês, é o que mais cai em prova, é do artigo 9º, que mais cai em prova do artigo 9º ao artigo 11, tá? Ao artigo 11. O que isso aqui fala? Aqui fala da improbidade administrativa, tá? Da improbidade o que? Administrativa. Beleza? Do artigo 9º ao artigo 11. Vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou colocar para vocês aí no link, na descrição do vídeo, vai ter o link, né? Para te direcionar para a lei, tá? Para a Lei 8.429. Aí você clica aí no link, tá? Se direciona para essa página onde vai estar a leizinha aqui, tá? A Lei de Improbidade Administrativa, e me acompanha nos artigos, porque nós vamos fazer a leitura do artigo, tá bom? Assim que nós vamos fazer. Vamos fazer a leitura do artigo e depois eu venho e trabalho com vocês aqui no quadro de forma esquematizada, tá? Então, duas coisas então. Primeiro, você vai ter que pegar um caderno, tá? Um caderno, folha A4, você pode ficar à vontade. Por que isso? Porque as dicas que eu vou te passando, os esquemas que eu vou te passando nos artigos, eu quero que você anote. Tá? Eu quero que você anote, porque você vai usar isso para depois, tá? Para depois resolver questões. Eu tenho certeza que você vai sair muito bem, tá? Nas questões com as resoluções que nós vamos trabalhar aqui na nossa aula. Professor, e por que eu tenho que acompanhar a letra de lei? Porque, meu querido, o que vai ser cobrado de você é a letra da lei.
tá? É a letra da lei. Então já vamos começar aqui. Se você nunca estudou, tá? Já estou vendo sua cara já. Se você nunca estudou lei de improbidade administrativa, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar sossegado. É uma leizinha, pessoal, sem ser muito, não é complexa, a verdade é essa, ela não é complexa, tá? É uma leizinha literal, tranquila. Algumas palavrinhas pode ser um pouco dissoante, assim, das demais palavrinhas novas, mas que eu faço questão aqui de esmiuçar com vocês, tá? Então, o nosso projeto aqui é isso. Pega um caderno, uma folha A4, anote os esquemas que eu vou te passar aqui no quadro, eu vou esquematizar tudo direitinho. Beleza? E outra coisa, me acompanhe no link embaixo, disponibilizei o link, clique, você vai direto para a lei de improbidade administrativa e eu vou fazer a leitura com vocês e eu quero que vocês me acompanhem, tá? Porque essa leitura é importante para você já ter o contato prévio, tá? Com a letra da lei, que com isso, pessoal, com esse contato aí recorrente, tá? Vamos ver uma vez hoje, depois você continue por conta própria, fazendo questões e olhando a letra da lei. Com isso, você vai massificando esse conteúdo e o conteúdo vai ficar aí, com certeza, vai ficar consolidado na sua cabeça, beleza? Então vamos aqui então, olha só. Nossa primeira aposta, tá? Nossa primeira aposta, e não é uma aposta genérica, não. Por que é a sua aposta, professor? Porque analisando provas anteriores, tá? Que trata sobre a lei de improbidade administrativa, a campeã aqui, tá? De incidência é do artigo 9º ao artigo 11º, beleza? Ao artigo 11. Por que eu falo com vocês? Essa incidência, é a incidência aqui, olha. A incidência aqui, pessoal, é de 48%, tá? 48% das questões que cobrem improbidade administrativa, você já pode ter consciência que é do artigo 9º ao artigo 11, tá? Que fala sobre da improbidade. Número 2, tudo isso vamos trabalhar em sala de aula, tá? Número 2, se der tempo, né? Número 2, vamos trabalhar aqui o que, pessoal? A partir do artigo 1, do artigo 1º ao 8º, tá? Do artigo 1º ao artigo 8º, tá? Beleza? Do artigo 1º ao artigo 8º. E aqui vai falar dos sujeitos, né? Sujeitos. Sujeito ativo, sujeito passivo. O que seria isso, professor? É aquele, né, sujeito ativo. Quem que é responsável por cometer as ações de improbidade? Tá? Quem pode cometer uma ação de improbidade? Tá? Será que o particular pode? Ou somente o agente público? Hein? Tudo isso nós vamos ver aqui, tá? E também é uma incidência muito alta, tá? Muito alta aqui. Ela corresponde, pessoal, a 12%. A 12%, tá? A 12%. Beleza? E terceiro, nós temos aqui, em terceiro lugar, o artigo que? Artigo 12, de forma isolada. Artigo 12, belezinha? Que trata aqui das penas, né? Das penas, olha só. Que trata aqui das penas. Professor, e o restante? Meus queridos, olha só. O meu objetivo com vocês na aula de hoje, como o nosso tempo é curto, é 1 hora, é trabalhar as duas incidências maiores de prova, tá? As duas incidências maiores de prova. Eu só estou adiantando para poder passar para vocês aqui o seguinte. Olha só. Para poder passar para vocês o seguinte. Se você ainda nunca estudou essa lei de improbidade, tá? Vamos tentar ao máximo que resolver um pouco do seu problema, tá? Eu tenho certeza que esse problema, se ele for grande, ele vai ser reduzido ao máximo, que nós vamos esmiuçar aqui da melhor forma possível essa lei, tá? E já quero te adiantar, porque essas aqui são as incidências de prova. Por exemplo, professor, a minha dúvida, né? A dúvida de muitos alunos é o seguinte, professor, por onde eu começo? Tá? Eu já quero começar, de uma certa forma, ter uma incidência de acerto grande em prova. O que acontece também muitas vezes, pessoal, quando você não tem contato com a lei, é você priorizar coisas que o examinador não prioriza. E sua função não é aprender direito administrativo. Para isso, se quiser, você vai para a faculdade. A sua função, tem certeza, que é aprender conforme cai em prova. É marcar o X no local correto e ser aprovado. Tem certeza que a sua finalidade é essa, não é mesmo? Então, para isso, muitos alunos falam o seguinte, professor, eu preciso de uma orientação, né? Eu preciso aqui de saber por onde eu começo em cada lei, o que é mais importante. Então, eu já trago aqui para você. Se você não teve contato com essa lei ainda, você vai começar aqui, olha só,
pode ficar tranquilo, pode começar do artigo 1º ao 8º, 9º ao 11º, ou então vai do artigo 1º ao 11º. Porque, pessoal, só esses dois juntos aqui, olha, só esses dois juntos correspondem, pessoal, a 60%, tá? A 60% das questões de improbidade administrativa, tá? Essa lei possui 23 artigos, tá? Deixa eu só confirmar aqui. 23 artigos, ela possui isso mesmo, pessoal, ela possui 23 artigos, beleza? E o que acontece? Desses 23 artigos, 60% está do artigo 1º ao artigo 11. Então, assim, despenca, né? Despenca. E detalhe, se você quiser incluir depois do artigo 1º ao artigo 12, sai de 60 e começa a corresponder, olha só, tá? Começa a corresponder a 70%, tá? Da sua prova. Então, eu falo para você, pode ficar tranquilo. Do artigo 1º ao artigo 12, tá? Se você conseguiu pegar, as chances de você sair muito bem na sua prova são gigantes, tá? São gigantes. Então veja, pessoal, o estudo direcionado vai fazer toda a diferença na sua preparação, tá? Então aqui, sem dó agora, você pode cair para cima e estudar a literalidade junto comigo aqui do artigo 1º ao artigo 12 e as suas chances de acertar grandes questões em prova serão muito altas. Então vamos lá? Pessoal, eu não estou enrolando aqui não, tá? A minha função aqui como professor é o seguinte, se for só para passar o conteúdo, eu jogava todo o conteúdo aqui, pronto, falava que eu falei que te passei informação, mas não é essa, tá? Não como eu posso falar? Eu não acho que isso é nada didático. Simplesmente jogar o conteúdo para vocês. Isso vocês já fazem em casa, se for para jogar. Você pega o seu material e vai fazer a leitura dele. A minha função como professor é te orientar, mostrar para você, olha aluno, olha aqui, presta atenção, isso aqui é mais importante, isso é mais relevante, isso aqui nem tanto. A minha função como professor é essa, é te orientar, te dar um norte, porque eu sei que depois que se você tiver embalado, aí meu amigo, aí pode ficar tranquilo, né? Depois que você embalou, você vai sozinho. A função que é o mais difícil agora é aquele empurrão, é aquela orientação, né? Então, por isso que eu tirei um tempo aqui a mais com vocês, tá? Que é para poder te orientar, para poder te ajudar, mostrar aqueles artigos aqui que são mais importantes, tá bom? Então, artigo 1º ao 8º do sujeito, tá? Corresponde a 12%, 9º ao 11º, 48%, o artigo 12 mais 10%. Os três aqui correspondem a 70%, tá, do seu conteúdo, beleza? Então já clicou no link aí? Clica no link lá, tô te aguardando aqui. Clica no link que eu vou te aguardar para a gente dar continuidade, tá? Vai lá na leizinho, quero que você me acompanhe. Professor, beleza, por onde que nós vamos começar? Deixa eu apagar aqui, tá? Vou apagar. Então você já viu, se você nunca pegou essa matéria, pode ficar tranquilo que nós vamos trabalhar ela aqui agora, E a dica para vocês é, priorize esses artigos que eu te falei, tá? Priorize que você vai ser feliz na sua prova de concurso. Professor, eu quero estudar a lei toda. Pode estudar, mas faça o seguinte, tá? Domine esses artigos aqui. Dominou os artigos? Você vai para os demais, tá? Não estou falando para você não ler os outros artigos. Pessoal, dê uma passada. Mas na hora de fazer questão, priorize esses artigos aqui que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Show de bola? Então vou começar aqui primeiro, aqui, ó, do sujeito, né? Do artigo 1º ao artigo 8º, que fala dos sujeitos. Eu quero entender, tá? Quero te perguntar o seguinte, quem será que pode cometer, tá? Quem será que pode cometer os ilícitos administrativos, né, no que tange a lei aqui de improbidade administrativa, pessoal? Te pergunto, quem será que pode enriquecer ilicitamente da administração pública? Quem será que pode causar prejuízo ao erário ou atentar até mesmo contra os princípios? Quem será punido, pessoal, no caso dessa lei? Será que é só os servidores? Olha o que fala o artigo 1º aí, vão lá comigo, olha o artigo 1º. Fala o seguinte, olha, os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, tá? Marque aí, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, tá, de territórios e de empresa incorporada ao patrimônio.
ao patrimônio público ou de entidade cuja criação, custeio, o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual, serão punidos na forma dessa lei. Então veja, pessoal, eu sei que é extenso, pode ficar tranquilo, vou esquematizar aqui para vocês. Você pode observar que é algo importante que fala o seguinte, que os atos de improbidade por qualquer agente público, servidores ou não. Então veja, quem será, pessoal, responsabilizado pela LIA, Lei de Improbidade Administrativa? Agentes públicos, né, que será você, futuro escrevente de São Paulo, beleza? E pessoas que não são servidores, tá? Então, os particulares também podem, professor, cair aqui na LIA? Perfeitamente. Mas vamos ver em quais situações, tá? Vamos ver em quais situações. Então, já coloca aí para mim, no seu artigo 1º, né? Seu artigo 1º, vamos esquematizar aqui, olha só. O seu artigo 1º fala o seguinte, olha aqui, ó. O seu artigo 1º fala o seguinte, quem pode, né, ser responsabilizado? Quem pode ser responsabilizado? No caso, pessoal, aqui sendo mais específico, né? Olha só, deixa eu dar uma olhadinha com vocês aqui de novo. No caso, sendo mais específico, olha aqui, ó, os atos de improbidade praticados por agentes contra a administração. Olha só, aqui ele fala quem pode ser as pessoas responsáveis e sobre quem recai, tá? Pessoal, se nós temos aqui pessoas do polo ativo que irão praticar a ação de improbidade, eu te pergunto, quem está no polo passivo? Sobre quem vai recair essa ação? Quem vai ser a administração? Qual administração vai ser lesada? Qual administração vai ser, por exemplo, ali, ter os seus patrimônios subtraídos ou então seus recursos desviados? Quem são? Deixa eu colocar para você então. Coloque aí, olha só, sujeito passivo da lei de improbidade administrativa. Cadê o pincel? Opa. Aqui, olha só, sujeito passivo da lei de improbidade administrativa. Então, no sujeito passivo, nós temos quem sofre a ação. Quem sofre a ação. Vamos ver quem são os responsáveis. De acordo com o que disse aí, pessoal, nós conseguimos enxergar que o sujeito passivo, meus queridos, aqui, olha, é quem? É a administração. A administração direta ou até mesmo a administração indireta de qualquer dos poderes, tá? A administração direta ou indireta de qualquer dos poderes. Professor, eu não me recordo muito bem quem é administração direta e quem é indireta. Meus queridos, nós vamos trabalhar isso em organização da administração, tá? Mas só para poder te adiantar, quem compõe a direta? Só para a gente fazer um panorama rapidinho, tá? Só para simplificar. Olha, quem está na direta é a União, são os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? União, Estado, DF e municípios, eles compõem a administração direta, são entes federativos, beleza? Já na administração indireta, eu já até coloco um mnemônico para você, que tá aqui, olha só, é a famosa fase. Por que é fase? Que é a fundação pública, tá? A fundação pública, as autarquias, as sociedades de economia mistas, conhecido como SEM, e o de empresas públicas, tá? Então veja aqui, direta, União, Estado, DF, municípios. Indireta é a famosa, o quê? Fase, é a famosa fase, tá? Fundação pública, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas, beleza? Fechou? Tranquilo? Então pessoal, quem pode ser retornando? Quem pode ser sujeito passivo? A administração direta ou indireta? Já te faço a primeira pergunta. Pessoal, membros do Poder Judiciário, tá? O Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele pode ser um sujeito passivo da Lei de Improbidade Administrativa? Te pergunto. Hein? O Tribunal de Justiça de São Paulo pode ser sujeito passivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele pode sofrer, né? Aquele que sofre, ele pode ser um sujeito passivo da Lei de Improbidade Administrativa? Perfeitamente, tá? Perfeitamente, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo está aqui, olha, dentro do Estado. É um órgão do Estado de São Paulo, tá bom? Tranquilo? Então, perfeitamente. Deixa eu apagar aqui, então. Só que a lei fala também, meus queridos,
A lei também fala que a administração direta pode ser sujeito passivo, mas não só a direta. Temos também, olha só, como sujeito passivo, quem? Olha só, empresas. Nós temos também no polo passivo empresas, tá? A palavrinha é essa aqui, ó, empresas incorporadas, pode olhar aí. Incorporadas ao patrimônio público. Ó, empresas incorporadas ao patrimônio público. O que isso significa? Se é uma empresa, tá? Se é uma empresa que tem o seu patrimônio, tá? Ele é incorporado, perdão, se é uma empresa que ela é incorporada ao patrimônio público, pessoal, se tem dinheiro público ali envolvido, com certeza, né? Com certeza ela também poderá ser sujeito passivo, né? Ela também poderá sofrer aqui, ser sujeito passivo na lei de improbidade administrativa, tá bom? Sem muitos problemas. Agora, o detalhezinho que é mais chato de prova é aqui, olha. Lá no finalzinho da sua lei fala o seguinte, que entidades, tá? Volta aqui comigo, olha só. Fala o seguinte, olha aqui, olha. Aqui, olha, territórios ou entidades para cuja criação ou custeio, a criação ou custeio, tá? Que é o custo que foi gerado para criar aquela empresa, tá? Haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou receita anual da administração pública. Então, quem também, pessoal, pode ser aqui, né? Quem também pode ser sujeito passivo da lei de improbidade administrativa? Olha só, são empresas, como nós vimos ali, empresas cujo o custeio, tá? Cujo o custeio e até mesmo a criação dessa empresa e o custeio dela, tá? E o custeio dela aqui incorreram, pessoal, em mais, marca aí, em mais de 50% do patrimônio público, tá? Tá bom? Incorreram em mais de 50%. Deixa eu colocar para vocês, vai ficar melhor aqui. Incorreram em mais de 50% do patrimônio ou receita, tá? Incorreram em mais de 50% do patrimônio e da receita, beleza? Tá aqui para vocês. Sujeito passivo, administração pública direta e indireta, empresas incorporadas ao patrimônio público, empresas, tá, cujo custeio ou criação possuem mais de 50% do patrimônio ou receita públicas. Essas empresas, elas poderão ser sujeito passivo, tá? Sujeito passivo aqui, então, da Lei de Improbidade Administrativa. Artigo 1º, já deixo esquematizado para vocês. E antes de finalizarmos, um detalhe a mais sobre essas empresas. Professor, e se a empresa ela tiver patrimônio público, mas tiver menos de 50% do patrimônio público, será que existe a possibilidade dela ser um sujeito passivo na lei de improbidade? É o que nós vamos ver aqui agora. Lê comigo no parágrafo único, pega lá, olha só. Parágrafo único aí do artigo 1º, olha o que aqui fala. Que estão também sujeitos às penalidades, tá acompanhando comigo? Estão sujeitos também às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticados contra patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daqueles para cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou receita anual. Beleza? Então, olha só, essas empresas também que possuem menos, tá, cuja criação e custeio são menos de 50% do patrimônio ou receita pública, também incorrerão, tá? Também serão que sujeitos passivos, tá? Só que existe um detalhezinho, tá? Uma diferençazinha entre as empresas aqui que possuem mais de 50%
que nós vamos ver daqui a pouco, depois dos nossos... Falei igual a televisão aqui agora, né? Depois dos nossos comerciais, né? Pessoal, mas brincadeiras à parte, vamos fazer o seguinte. Vá ao banheiro lá, depois beba uma água, coma alguma coisa, repõe as energias, que nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula, beleza? Vá lá, que estou te aguardando. Até mais. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho. Gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Retornando aqui a nossa aula, tá? Para darmos continuidade, então, à Lei de Improbidade Administrativa. E aí, beleza? Foi lá, comeu alguma coisa, repôs as energias? Espero que sim, hein? Pessoal, é de suma importância, né? A gente poder, pra gente poder, como posso falar para vocês, pra gente poder absorver o máximo de conhecimento da nossa cabeça tem que estar boa, tá? Não estou falando que você somente tem que estudar se sua cabeça estiver boa. Mas no momento que você está estudando, o que você puder fazer para que você possa se sentir bem, tá? Sentir confortável, você tem que fazer. Uma dica é, pessoal, beber bastante água e se alimentar, tá? De forma adequada. Eu tenho certeza que o seu desempenho vai aumentar muito mais. Igual eu falo, às vezes a quantidade, tá? A quantidade, ela não está ligada, tá? Ela não está ligada diretamente a qualidade, ela não está ligada diretamente à quantidade. Às vezes você vai estudar um pouco menos, mas de forma mais otimizada, mais direcionada, tá? É o que nós estamos fazendo aqui. Então, assim, os seus estudos vão ter muito mais qualidade, não tanto em quantidade, mas sim qualidade, é o que você precisa, beleza? Então, para manter a qualidade nos seus estudos, mantenha sempre, tá? Coloca uma garrafa de água do seu lado aí e se alimente, que eu tenho certeza que é garantia de sucesso, tá, pessoal?
Vamos lá, porque eu tinha falado com vocês, né? Então, recapitulando, voltando aqui, olha só, sujeito passivo, aquele que sofre ação, quem pode ser sujeito passivo lá na lei de improbidade é quem? A administração pública, direta ou indireta. Vimos quem são indireta e vimos quem são indireta de qualquer dos poderes. Também pode ser as empresas incorporadas ao patrimônio público. Tranquilo. E a diferençazinha vem em entidades cujo custeio a criação, tá? Eles possuem mais de 50% do patrimônio ou receita da administração pública. Tranquilo? Então, primeira pergunta para vocês. Professor, só pode ser sujeito passivo da LIA empresas da administração direta ou indireta? Questãozinha errada, tá? Tá lá assim, no que tange a lei de improbidade administrativa, só pode ser sujeito passivo desta lei a administração direta ou indireta de qualquer dos poderes. Errado, por quê? Pode ser também empresas incorporadas ao patrimônio público e entidades cuja criação ou custeio possuem mais de 50% do patrimônio ou receita da administração. Beleza, professor? São entidades que possuem mais de 50% do patrimônio. Mas eu te pergunto, e se essas entidades possuírem menos de 50% do patrimônio público, elas também poderiam ser sujeito passivo da LIA? Perfeitamente. Tá aqui, olha só. A sua lei fala que aquelas entidades que recebam benefício, incentivo ou subvenção, tá? Já é um mnemônico para vocês aqui, é o famoso BIS, tá? Por que é o BIS? As empresas que possuem benefício, incentivo ou subvenção para criação e custeio que seja menos de 50%, tá? Menos de 50% da receita ou do patrimônio público, eles também serão sujeitos passivos da lei de improbidade administrativa, sem qualquer problema. Então veja, pessoal, a sua questão pode vir que de acordo, tá, no que se refere à lei de improbidade administrativa, referindo-se a entidades cuja criação e custeio estão relacionados ao patrimônio público, somente serão sujeitos passivos aquela entidade que obtiver, né, que possuir mais de 50% do patrimônio ou receita da administração pública. Certo, pessoal? É somente a entidade que possui mais de 50% de patrimônio ou receita? Não. Errado, né? Porque aquelas entidades também que possuem menos de 50%, tá? Elas também irão se enquadrar aqui como sujeito passivo da lei de improbidade administrativa. Beleza? Então veja, as entidades que na sua criação custeio possuem menos de 50% de patrimônio ou receita da administração, mas recebam benefício, incentivo ou subvenção do poder público, elas são consideradas também sujeito passivo, tá bom? Sem problema algum. Só que a diferença que tá. Qual que é a diferença então? Qual que é a diferença? Vamos imaginar que a entidade A, tá? A entidade A, vou colocar aqui, é uma entidade A. A entidade A, pessoal. Entidade A e a entidade B. E a entidade B. Vamos imaginar aqui, ó. Entidade A, entidade B. A entidade A, pessoal, ela possui mais de 50% do patrimônio público. Tá aqui, ó. 70% de patrimônio público e 30% de patrimônio privado. Já, pessoal, a entidade B, ela possui o inverso. Ela possui aqui 30%, o azul é o patrimônio público, 30% de patrimônio público e 70% de patrimônio privado, beleza? Qual que é a diferença? Claramente, a entidade A recebe mais de 50% e a entidade B recebe menos de 50%. As duas podem ser sujeito passivo? Perfeitamente. Qual que é a diferença? Tá aqui, olha, é a sanção patrimonial. Na hora de aplicar a sanção patrimonial, nós temos que observar que limita-se a sanção patrimonial, ela limita-se à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. O que significa? Que a sanção patrimonial vai se limitar, tá? A sanção patrimonial aplicada, ela vai se limitar à quantia que o poder público investiu. Então vamos ver aqui comigo. Se aqui nós temos uma dívida de 100 mil e nós aqui também temos uma dívida de 100 mil, tá? Na empresa que possui menos de 50%,
nós temos que entender que essa dívida de 100 mil, ela só será apurada em cima dos 30% do patrimônio público, tá? Por quê, professor? Porque aquelas entidades que recebam benefício, incentivo, subvenção e cujo seu custeio ou criação possui menos de 50% do patrimônio ou receita da administração pública, a sua sanção patrimonial, pessoal, ela será limitada à repercussão do ilícito, o que é onde, pessoal? Sob a contribuição dos cofres públicos. Nesse caso, a entidade B só tinha 30% de contribuição de cofre público, tá? E a entidade A, professor, já que possui 50%, possui mais de 50% da receita do patrimônio. Aqui não. Aqui nós vamos trabalhar ela na integralidade, tá? Como se ela fosse 100% patrimônio público. Beleza, pessoal? Então veja, a única diferença está aqui, que as entidades que possuem menos de 50%, pessoal, a sanção patrimonial vai limitar na quantia que a administração pública ela colocou naquela empresa. Se no nosso exemplo aqui é 30%, por mais que você tenha uma dívida de 100 mil, quanto que vai ter que ser indenizado? 30 mil, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Pessoal, é isso aqui, tá? A parte mais chatinha de sujeito passivo é o que nós trabalhamos aqui neste momento. Beleza? Tranquilo? Eu vou dar continuidade então. Olha só, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. A única diferençazinha que pode te pegar aí, e vamos recapitular aqui agora, seria esse detalhe. Te pergunto, professor, pessoal, quem pode ser sujeito passivo, tá, da lei de improbidade? Quem pode sofrer, pessoal? Quem pode sofrer as ações aqui na lei de improbidade administrativa? Quem seria? Somente a administração pública, direto e indireto? Não. Nós vimos que além delas, temos empresas incorporadas ao patrimônio público e aqui que está a diferençazinha. Entidades que possuem tanto mais de 50% quanto menos de 50% de custeio ou criação, tá? Em que o poder público colocou dinheiro. A verdade é essa, colocou uma grana ali. A diferença entre aquelas entidades que possuem mais de 50% do patrimônio ou receita da administração e aquelas que possuem menos de 50% do patrimônio ou receita da administração está simplesmente na sanção patrimonial, tá? Que nas entidades que possuem menos, a sanção patrimonial vai se limitar à quantia que o poder público colocou. Beleza? Tranquilo? Fechamos aqui. Tira um print rapidão. Deixa eu beber uma água aqui. Tira um print. Olha, coisa rápida aqui, tá? Nosso tempo está curto. Quero te perguntar agora, já que nós vimos sobre quem recai a ação, eu quero te perguntar uma coisa. Quem, pessoal, aqui nós vimos sobre quem recai a ação. Agora eu te pergunto, se o sujeito passivo é quem sofre, vamos tentar entender quem é o sujeito ativo. O sujeito ativo é aquele que pratica a ação de improbidade. Quem será? Você já tem em mente? Já pode comentar aí, pessoal. Pode comentar, falar alguma coisa. Quem será o sujeito ativo da lei de improbidade administrativa? Se o sujeito passivo é aquele que sofre a ação, nós temos que o sujeito ativo é aquele que pratica a ação, né? É aquele que pratica a ação, beleza? Ficou bem ruim aqui, deixa eu apagar. É aquele que pratica a ação, tá? Então, pessoal, te pergunto, quem são aqui os agentes, quem será que pode incidir como sujeito ativo da lei de improbidade administrativa? Quero que vocês dêem uma olhada comigo, tá? Essa aqui também está aqui no artigo 2º da lei de improbidade. Eu quero que vocês me acompanhem aqui na leitura. Olha só, quem pode ser sujeito ativo? Reputa-se agente público, tá? Opa, perdão, deixa eu ver aqui. No artigo 2º não. Artigo 3º, né? As disposições dessa lei são aplicadas no que couber aquele que, não mesmo sendo agente público, induza, concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta, beleza? Esse é o artigo 3º. Mas antes de a gente bater o artigo
3º, eu coloquei artigo 2º para vocês aqui, no artigo 2º não. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Vou jogar direto, então, quem seria, vimos ali, quem seria o sujeito ativo da lei de improbidade administrativa, tá? Então nós vimos o seguinte, pessoal, que o sujeito ativo, como regra, tá? Nós temos que, como regra do sujeito ativo da lei de improbidade, nós temos que quem pode praticar são os agentes públicos, tá? Os agentes públicos, pessoal, eles são, em regra, os agentes responsáveis por praticar, tá, os atos de improbidade administrativa. Temos também, meus queridos, temos também a exceção, que nós vimos ali, que não é somente os agentes públicos, e já que é uma questãozinha boba aqui de prova, dizendo para vocês que somente agentes públicos podem ser sujeito ativo da lei de improbidade administrativa. Questão certa ou errada? Errada. Porque nós temos a exceção, que são quem, pessoal? São os particulares. Os particulares, tá? Os particulares também podem ser sujeito ativo da lei de improbidade administrativa. Mas professor, mas é de qualquer forma, tá? É de qualquer forma, os particulares podem, de igual modo, ser sujeito ativo, no caso, como o agente público. Da mesma forma que o agente público pode ser um sujeito ativo da lei de improbidade, o particular também pode? Não, não é assim. Temos algumas restrições aqui, beleza? Porque é considerado, o particular é considerado um sujeito ativo de maneira imprópria. Por quê? O particular, pessoal, você pode até colocar aí, olha, não incorre como sujeito ativo, não incorre isoladamente, Por que não incorre isoladamente? O particular não incorre como sujeito ativo de forma isolada. Por quê, pessoal? Para que o particular ele possa, tá? Para o particular ele possa ser sujeito ativo da lei de improbidade administrativa, ele tem que encaixar aqui, olha, ele tem que ter, juntamente com o agente público, ele tem que ter se beneficiado ele tem que ter se beneficiado, tá? Ele tem que ter induzido o agente público ou até mesmo, pessoal, concorrido para a prática de um ato de improbidade administrativa juntamente com o agente público. Então veja, pessoal, o particular, ele nunca, de forma alguma, ele irá cometer um ato de improbidade administrativa sozinho. Olha só, ele não incorre de forma isolada. O particular só vai incidir na lei de improbidade administrativa se ele agir de forma conjunta com o agente público. E que formas são essas? Se ele se beneficiar do que o agente público fez, o agente público pegou 2 computadores da repartição. Um ele deu para o particular, outro ele ficou com ele. Neste caso, o particular pode incorrer como sujeito ativo? Perfeitamente. Por quê? Porque ele se beneficiou, tá? Se beneficiou. Ou então ele induziu, chegou para o agente público e falou assim, meu camarada, você trabalhar no TJ de São Paulo, tá? Eu não sou servidor não, mas você é. Cara, lá tá com as máquinas lá de última geração, excelentes, umas máquinas impressoras lá. Faz o seguinte, pega umas 2 lá, tá? Pega umas 2 que eu te falo. Pega uma para você e a outra eu compro na sua mão ainda. Eu vou te ajudar. Tá? Mas faz isso pra gente aqui no mercado que está muito caro. Lá dentro você compra, a gente negocia aqui fora. Pode ser? Beleza. Se o camarada lá, o cabeção do agente público foi lá e subtraiu bem, ele e o particular irão responder pela lei de improbidade na maneira o que? Induzir. Porque o particular induziu o agente público. Ou então concorreu, né, pessoal? Ou então concorreu. Como que é a forma, professor, que ele concorre? O camarada trabalhava lá no Tribunal de Justiça de São Paulo e ele ficava responsável por fechar todas as portas da secretaria. O cara já tendo ali combinado previamente com o particular, o que ele fala? Fulano de tal, faz o seguinte, às 18 horas, às 19 horas, melhor dizendo, não tem ninguém mais aqui. Eu vou deixar a porta dos fundos aberta. Você entra, subtrai e você sai. Depois a gente divide o prêmio.
ou divide as mercadorias. Perfeitamente. Então, acordado previamente com o agente público, o particular entra pelas portas do fundo lá no fórum e subtrai os bens. O que aconteceu? O particular irá responder como sujeito ativo. Por quê? Porque ele concorreu com o agente público, tá, para a prática de um ilícito administrativo na lei de improbidade. Beleza? Então veja, o particular também pode ser sujeito ativo perfeitamente, mas é o particular que se beneficia, induz ou concorre com o agente público. Beleza? E lembre, ele nunca vai incidir como sujeito ativo de forma isolada. Beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Agora, deixa eu colocar para vocês. Agora é o artigo aqui, ó. Agora sim vai ser o artigo 2º. Agora sim vai ser o artigo 2º. Que o artigo 2º fala... Nós estamos vendo aqui, ó, agentes públicos. Professor, mas quem são os agentes públicos, professor? Tá? Será que é somente aquele ali que é um servidor público remunerado? Vamos ver isso aqui agora. Olha só que interessante. Agente público é uma dúvida muito recorrente, né? Quem são os agentes públicos? Agentes públicos. Quem são os agentes públicos? Agentes públicos, nós temos aqui que a nossa lei fala o seguinte, que é uma pessoa física, tá? Já pode colocar aí. Agentes públicos são pessoas físicas. Já vi em prova falando que é pessoa jurídica, totalmente errado. Pessoa física, por quê? Você passou na prova para concurso público, você se tornou o quê? Um agente público. Você é pessoa física, carne e osso, né? Pessoa física. Então, o pessoal lá no artigo 2º fala o seguinte, pode acompanhar comigo, que os agentes públicos, pessoa física, beleza? São aqueles que exercem... Vou até mudar aqui para ficar melhor. Pessoa física. Então, agente público é aquele que exerce cargo, emprego público, função ou até mesmo mandato, não é mandado, é mandato eletivo, beleza? Então veja aí, pessoal. Agentes públicos são pessoas físicas que exercem cargo público, emprego público, função ou até mesmo mandato. Então, pessoal, o prefeito ele pode responder? Pode. O governador pode responder por lei de improbidade? Pode. O deputado federal e estadual pode responder? Pode, perfeitamente. Só o presidente da república que não, tá? Pode colocar aí. O presidente da república não responde por lei de improbidade. Mas o restante, meus queridos, respondem todos, tá? Todos aqui pela lei de improbidade administrativa. Tranquilo? Agora eu te pergunto, aí que vem um detalhe. Professor, mas você não respondeu. Os agentes públicos que serão penalizados são aqueles que exercem cargo, emprego ou função pública, mas que são remunerados, como que é? Aquela pessoa que recebe um salário ali todo mês, como que funciona? Pessoal, a lei fala direitinho, né? Ainda que, olha só, então será sujeito ativo os agentes públicos que exercem cargo, emprego ou função pública, tá? Ainda que, pessoal, de forma transitória ou sem remuneração. Ainda que transitória ou até mesmo sem remuneração, beleza? Então, pessoal, agentes públicos serão considerados como sujeito ativo. A nossa lei no artigo 2º fala que são quem, pessoal? Aqueles que exercem cargo, emprego, função ou mandato, cargo, emprego ou função pública, mandato eletivo, tá bom? Ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Um exemplo claro que nós temos, quem é considerado um agente público que trabalha de maneira transitória e até mesmo sem remuneração, coloquei aqui, ó. Ou até mesmo sem remuneração, é quem? É o mesário eleitoral.
O mesário eleitoral é considerado, sim, um agente público para fins da Lei 8429, tá? E ele pode ser, sim, responsabilizado. O mesário eleitoral, pessoal, de forma transitória nas eleições políticas e não recebe remuneração. Ah, professor, mas ele recebe lá uma quantia, 20, 30 reais. Pessoal, isso é para ele poder comer alguma coisa, mas não é uma remuneração mesmo, tá? Isso é só para ele para não poder passar fome, tá? Então, assim, o mesário eleitoral, pessoal, ele trabalha de maneira transitória e até mesmo sem remuneração. É um exemplo que eu tenho para vocês aí, beleza? Então, quem são agentes públicos? Tá aqui, olha, primeira pegadinha, que só pode ser sujeito ativo da lei de improbidade o agente público que exerça cargo, emprego ou função que seja remunerado, ou então que seja permanente. Errado, né? Errado, porque mesmo aqueles que exerçam cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Exemplo aqui para vocês, o mesário eleitoral. Show de bola? Tranquilo? Vamos fazer a leitura comigo. Olha só. Olha o que o artigo 2º fala. Quem são os agentes para fins da lei, pessoal? Reputa-se agente público para os efeitos da lei. Me acompanha aí, pessoal. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerça ainda, olha só, olha que acompanha comigo, ó, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, tá? Eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investimento, de investidura ou vínculo, mandato, emprego, cargo ou função pública anteriormente mencionados nessa lei. Então veja, reputa-se agente público para fins dessa lei quem? Quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que forma de transitória ou até mesmo sem remuneração. Show de bola? Tranquilo? Pessoal, fino, né? Beleza. Artigo 2º, então, agentes públicos, vimos também quem são agora os sujeitos ativos da lei de improbidade. Vimos quem pode figurar no polo passivo, quem é o sujeito passivo da lei de improbidade, e vimos agora quem são os sujeitos ativos da lei de improbidade, beleza? Marcadinho para vocês aqui, deixa anotado. Show de bola? Tranquilo? Então veja, somente agente público? Particulares também. Mas os particulares, eles podem ser sujeito ativo de forma isolada, sozinho? Nunca, tá? Não incorre, particular não incorre como sujeito ativo de forma isolada, beleza? Tem que estar atuando, tem que estar juntamente com o agente público, ou beneficiando, induzindo ou concorrendo. Nestes casos, sim, tá? E quem que pode ser agente público? Quem são os agentes públicos? Somente aqueles que exercem cargo, emprego ou função de maneira remunerada? Não. Mesmo que seja, tá? Ainda que sem remuneração, tá? E até mesmo de forma transitória. Show de bola, pessoal? Tranquilo? Agora, olha outra coisa que eu trago para vocês aqui também. Artigo 5º, deixa eu apagar, tira um print rapidão. Posso só beber água? Tira um print aí. Agora nós vamos falar, pessoal. Vamos falar com vocês aqui o quê? Sobre o artigo 5º, tá? O artigo 5º da Lei de Improbidade Administrativa. Artigo 5º da Lei de Improbidade Administrativa. O que nós temos aqui, ó? Artigo 5º da Lei de Improbidade Administrativa. Leia aí comigo para vocês acompanharem, pessoal. Vamos fazer a leitura comigo. Fala o seguinte, olha só. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente público ou terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano, tá? Então, pessoal, houve lesão ao patrimônio público? Houve. Qual é a consequência disso? O integral ressarcimento, tá? O integral ressarcimento aí à administração pública. Então, acompanhe comigo. Artigo 5º fala o seguinte. Artigo 5º fala o seguinte. Em que, havendo lesão ao patrimônio público, belezinha? Tanto nas suas formas, pessoal, tanto nas suas formas
omissiva ou até mesmo comissiva. Aí você me pergunta, professor, só admite a modalidade, né, comissiva, em que o agente tem que praticar uma ação, que ele pratica uma ação? Não, tanto comissiva quanto omissiva. Então aquele agente público que praticou lesão ao patrimônio público, tanto de maneira comissiva, que é praticando uma ação, ou de maneira omissiva, que ele deixou de praticar uma ação, tá? Ele irá, tá? Fazer aqui o integral, deixa eu colocar para vocês aqui, ele irá ficar responsável por fazer o integral ressarcimento do dano. O integral ressarcimento do dano. Te pergunto, essa lesão ao patrimônio público praticada pelo agente público ou pelo particular que induziu, beneficiou ou concorreu, que nós vimos, que podem ser sujeito ativo da lei de improbidade, te pergunto, pessoal, eles que praticaram lesão ao patrimônio público de forma omissiva ou comissiva, será que é necessário para que eles possam ser punidos? Será que é necessário que essas ações ou omissões sejam de natureza dolosa? Tem que ser necessariamente de natureza dolosa ou também cabe de maneira culposa? E te falo, meus queridos, no que tange lesão ao patrimônio público, tanto a omissão quanto a comissão, elas podem ser através do dolo ou através da culpa. Beleza? Tanto faz. Na sua prova vem dizendo que para que o agente público possa ser responsabilizado pela lesão ao patrimônio público e haver o integral ressarcimento, a sua conduta tem que ser tido dolosa, tá? Errado. Por que é errado? Porque cabe tanto o dolo, tá, na conduta, quanto a culpa. Beleza? Tanto o dolo quanto a culpa no que se refere lesão ao patrimônio público, haverá sim o integral ressarcimento do dano. Beleza? Tranquilo? Então veja, pessoal, artigo 5º, lesão ao patrimônio público, tanto de forma omissiva ou comissiva, tá? Dolosa ou culposa, haverá ao agente público o dever de integral ressarcimento daquele dano. Por que acontece isso? Às vezes está lá um computador, uma máquina, você está vendo que vai dar ruim, tá? Tem lá um copo do colega lá cheio de água perto da máquina. Você está vendo que o ventilador está batendo, o vento está batendo, ele está balançando. Você está vendo que vai cair. E você nada faz, você está sendo o quê? Omisso. Ah, professor, mas eu não queria que a máquina estragasse. Meu querido, agiu de maneira culposa. Você foi negligente, imprudente ou imperito. Nesse caso, você foi negligente. Por quê? Porque você não agiu. Onde você deveria agir, retirasse o copo para não poder estragar a máquina. Ou então você queria, não, rapaz, eu tô puto com esse lugar aqui mesmo, que caia, que destrua, tudo aí que quebre, que queime o computador. O quê? Agiu de maneira dolosa, tá vendo? Então, tanto de maneira dolosa quanto culposa, nas formas omissiva ou comissiva, você será responsabilizado pela lei de improbidade administrativa. Beleza? Então veja comigo aqui, olha, lesão ao patrimônio público, tanto na forma omissiva como comissiva, dolo ou culpa, haverá ou integral ressarcimento do dano. Show de bola? É o que fala o artigo 5º aí pra gente. Pessoal, outra parte bacana, deixa eu apagar aqui para vocês, é o artigo 6º. Tá? O artigo 6º também, muito importante. Artigo 6º, muito importante. Olha só. Artigo 6º também, muito importante. O que o artigo 6º fala? Vamos fazer a leitura comigo aqui, olha só. Artigo 6º, me acompanha aí. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Beleza? Então veja, pessoal, quero te fazer uma pergunta. O que o artigo 6º fala? Aqui fala basicamente, se o artigo anterior falava sobre lesão ao patrimônio público, o artigo 6º fala sobre enriquecimento ilícito. O agente público ou um terceiro beneficiário, né, que beneficiou, induziu ou concorreu, particular, que nós vimos que pode ser considerado um sujeito ativo. Aqui fala que o enriquecimento ilícito destes, tá,
ele terá como consequência o quê? A perda dos bens e dos valores acrescidos ilicitamente, tá? Então pode colocar aí para mim. Artigo 6º fala o seguinte: no caso de enriquecimento ilícito, no caso de enriquecimento ilícito, terá como consequência a perda, pessoal, no caso de enriquecimento ilícito, terá como consequência a perda de bens e valores, tá? Mas bens e valores quaisquer? Não. Bens e valores acrescidos ilicitamente. Beleza? Tranquilo? Tá aí para vocês. Artigo 6º. Aqueles agentes, tá? Agente público ou terceiro particular que se beneficiou, induziu ou concorreu, tá? Para o enriquecimento ilícito, haverá como consequência para estes, pessoal, a perda de bens e valores. Mas bens e valores quaisquer? Não. Esses bens e valores que foram acrescidos de forma ilícita. Beleza? Então é aquele caso que eu tenho exemplo para vocês, que o particular lá induziu o agente público a subtrair bens lá de dentro da repartição, como computadores, impressoras, o que quer que seja, ou então, tá? Ou então que ele agiu de maneira concorrente com o agente público. Falou para o agente público assim: meu chegado, vou fazer o seguinte, vou deixar a porta do fórum, a porta dos fundos lá aberta para você. À noite, lá por volta das 19, 20 horas, você entra e subtrai e depois nós dividimos o bem. Neste caso, eles enriqueceram ilicitamente. Qual que é a consequência? Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente. Show de bola? Tranquilo? E agora, por último, que não menos importante, vamos para o artigo 7º, né? Artigo 7º. O artigo 7º aqui, ó. Fala o seguinte. Pode tirar um print aí, pessoal. Artigo 7º, vamos lá. Artigo 7º, ele fala o seguinte. Olha só, vou fazer a leitura comigo. Pessoal, pode deixar marcado que esse artigo 7º cai muito, tá? Cai bastante. Olha só. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, então, quando causar lesão ao patrimônio, tá, pessoal? Lesão ao patrimônio ou enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Deixar os bens do indiciado, o que, pessoal? Indisponíveis, beleza? Então, o que que fala aqui? A lei de improbidade administrativa, meus queridos, olha só, cai muito, tá? Essa parte. A lei de improbidade administrativa fala o seguinte aqui, que aqueles que incorreram para o enriquecimento ilícito ou até mesmo lesão ao patrimônio público, meus queridos, nós vamos encontrar aqui o seguinte, que a autoridade administrativa, na lei de improbidade administrativa, a autoridade administrativa, quem que é a autoridade administrativa, professor? Aquela autoridade responsável pelo inquérito, vai ficar responsável pela investigação dos ilícitos administrativos. Aquele que é responsável pelo inquérito, tá? Então veja, a lei de improbidade administrativa, para aqueles que se enriqueceram ilicitamente ou causaram lesão ao patrimônio público, fica neste caso a autoridade administrativa, aquela que é responsável pelo inquérito, ela fica
aquela que é responsável pelo inquérito, fica a cargo dela, pessoal, representar, tá? A palavra é essa, representar. Representar para quem, pessoal? Representar a quem? Ao Ministério Público. Representar ao Ministério Público para que o Ministério Público possa pedir ao juiz, tá? Possa solicitar ao juiz o quê? Solicitar ao juiz a indisponibilidade dos bens. A indisponibilidade dos bens. Beleza? Então veja aqui comigo, olha só. A indisponibilidade dos bens de quem? Do indiciado. Viu só? Olha que interessante, pessoal, cai muito. A lei de improbidade administrativa fala o seguinte, que aquele que se enriquecer ilicitamente ou causar uma lesão ao patrimônio público, qual é a consequência disso? Qual que é a consequência disso, pessoal? Vai caber à autoridade administrativa, aquela autoridade que fica responsável por instaurar o inquérito, tá? Neste inquérito será feito ali, irá acolher elementos de informação, tá? Para saber se possivelmente foi aquele cidadão mesmo que cometeu aquele ilícito administrativo, se foi ele mesmo, juntamente com o particular, que subtraíram os bens da repartição pública, tá? Então fica a autoridade administrativa, que instaurou o inquérito, analisando as circunstâncias e ficando evidente que realmente foi aquele camarada lá que praticou aquele ilícito administrativo, ele irá representar para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa pedir, né, solicitar ao juiz a indisponibilidade dos bens do indiciado. Mas por que, professor, indisponibilidade? Meus queridos, o cara está sendo indiciado. O que ele vai fazer? Ele vai querer começar a desfazer dos bens. Para ele não desfazer dos bens e não causar um prejuízo maior para a administração pública, o Ministério Público, juntamente com a autoridade administrativa, começando pela autoridade que percebeu que realmente ele se enriqueceu ou causou lesão à administração pública, ele vai representar para o Ministério Público e falar assim, ô MP, dá uma segurada nos bens desse cara. Tá? Eu vou indiciar ele aqui, muito provavelmente foi ele que causou essa lesão ao patrimônio público. Para que ele não possa se desfazer desses bens e causar uma lesão, um prejuízo ainda maior, peça à autoridade judiciária, peça ao magistrado a indisponibilidade dos bens dele. Porque dá segurada nos bens dele. Beleza? Então, mas basicamente é isso. Tá aí para vocês, artigo 7º, tá? Na Lei de Improbidade Administrativa. Show de bola? Show de bola, pessoal? Tranquilo? E para finalizar, tá? E para finalizar, vou colocar para vocês aqui o artigo 8º. Artigo 8º, tá? Tranquilo? Lei de improbidade. Aquele que se enriquecer ou causar lesão ao erário, será a autoridade administrativa, pessoal, que é responsável pelo inquérito, representar para o Ministério Público, pedindo, como falei para vocês, né? Solicitando aqui a indisponibilidade do bem do indiciado. Show de bola? Deixa eu apagar. Vamos finalizar nossa aula. Nossa aula ficou um pouco maior do que devia. Vamos para o artigo 8º aqui, olha. Pessoal, eu falo para vocês o seguinte, olha só. Se vocês tiverem gostado da aula, tá? Deixa o seu like, desça o dedo no like, se inscreva no nosso canal, beleza? Porque isso ajuda demais. É o feedback que eu tenho de vocês comigo. Se vocês gostaram dessa aula, pessoal, você pode ter certeza. Pode comentar aqui embaixo, deixa bastante like que eu volto, tá? Eu volto, promessa, eu volto para colocar as demais leis, como eu falei para vocês, o artigo 9º ao 11º, o artigo 12 e assim por diante, tá? Se vocês gostarem, eu mostro para a galera do Monstro aqui e a gente faz um batido bastante interessante sobre o restante dessa lei, tá? Da mesma forma, de forma esquematizada aqui e fazendo a leitura da lei. Artigo 8º, pessoal, fala o seguinte. Leia comigo, olha só. O sucessor daquele que causar... Ah, tá. Deixa eu fazer a pergunta. Já que nós temos que fazer aquele que causar lesão ao patrimônio público tem que fazer o ressarcimento do dano, eu te pergunto, e se o cara que causou prejuízo à administração pública, ele vier a falecer, como que fica? Hein? O prejuízo que ele causou vai ficar por isso mesmo? Ou tem como esse prejuízo ser ressarcido pelos descendentes, pelos filhos? É isso que fala o artigo 8º. Olha só, leia comigo. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei.
tá? Então, realmente, a dívida pode ser transferida para ele, mas a palavra-chave está no finalzinho. Essa dívida, né, ela será transferida, pessoal, até o limite do valor da herança, tá? Até o limite do valor da herança. Não pode ultrapassar. É o que fala aí, olha só. Artigo 8º, o sucessor, tá? Nós temos aí no artigo 8º o seguinte: o sucessor está sujeito às combinações está sujeito o quê? Ao ressarcimento do dano causado. Por quê? Dano causado pelo pai dele, por exemplo, né? Então, o sucessor está sujeito às combinações ao ressarcimento do dano. Só que eu te pergunto, pessoal, ele tem que arcar com tudo, tá? Ele será responsável por todo o dano. Se o pai dele causou 100 mil de dano, ele tem que ressarcir os 100 mil? Cuidado. Por quê? Porque o detalhe está aqui, olha só. Esse ressarcimento, ele é estipulado pelo limite da herança. O que isso significa, meus queridos? O que isso significa? Que se o pai dele causou 100 mil de prejuízo, vamos supor, 100 mil de prejuízo, mas o pai dele deixou com ele apenas 30 mil reais de herança, vamos supor, tá? O sucessor, ele será sujeito às combinações de ressarcimento do dano. Só que o seguinte, ele só vai ficar responsável por pagar o quanto? Os 30%. Então eles vão pegar os 30% e vão abater aqui, tá? Na dívida do pai dele. Quanto que vai sobrar de dívida? 70 mil. Te pergunto, neste caso, o filho do camarada lá, ele vai ser obrigado a pagar os 70 mil? De forma alguma. Porque a própria lei fala que esse ressarcimento que é estendido aos descendentes, ao filho, por exemplo, ao sucessor, ele é aplicado até o limite do valor da herança. A herança era quanto? 30 mil. Abateu, finalizou, pronto. Esse 70 mil aqui, meu querido, vai botar na conta do Papa. Vai ficar por isso mesmo, tá? Então era isso. Pessoal, nós finalizamos aqui então, do artigo 1º ao artigo 8º, muita incidência de prova, tá? De forma esquematizada. Como eu falei para vocês, se for do seu interesse, deixa bastante like, comenta aí embaixo, tá? Você pode ter certeza que eu vou ter o maior prazer de voltar e passar os outros artigos, né, de forma esquematizada. Pelo menos do artigo 9º ao 11º e o artigo 12º, somando os 70%, né, que nós tínhamos trabalhado aqui de incidência em prova de concurso. Pessoal, agora é o quê? É ver essa aula, rever e fazer questões. Eu tenho certeza, tá? Tenho certeza que vocês irão muito bem na aula de vocês. E se gostou, já sabe, né? Deixa o like e bota os comentários aí, que eu vou ter o maior prazer, tá? Poder mostrar pro pessoal aqui do Monster e ter o maior prazer em retornar para finalizar a aula com vocês. Muito obrigado, nos vemos na próxima e até mais.